Pronto. Vai. Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Bruno Horta. Boa noite, Christian Souto. Boa noite. Mais um vídeo aqui da porta para fora. Quero pedir desculpa pelo meu cabelo e pela minha barba, mas estamos de quarentena. Embora já aqui na cidade o prefeito já tenha liberado, eu não tenho ainda a coragem de sentar numa cadeira de barbeiro. Christian não tem problema com cabelo, né, Christian? Aqui é do it yourself, cara. É. Eu mesmo pego a lâmina e pronto. Resolvo meu problema. Tamo junto, faço isso também. Tá certo. Vou pro barbeiro e vai olhar pra minha cara e perguntar: vai cortar o quê? A orelha direita ou a esquerda? Bom, Bruno, Christian, essa semana foi uma semana bem movimentada. Na sexta-feira a gente teve aí esse famoso vídeo da reunião ministerial, né, de abril. Essa reunião em que o ministro Sérgio Moro afirmou que seria uma prova e teria, né, uma prova de que o presidente Jair Bolsonaro, né, estava tentando invadir mesmo, interferir, na Polícia Federal. Fato é, né, que realmente o que o ministro Moro falou, o ex-ministro disse, se comprovou, né, através de que do presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, não vou esperar, né, ninguém da minha família, vou interferir mesmo, fecha aspas. Essa foi a frase. Só que a reunião como um todo, né, traz vários assuntos à tona, né, e nós vamos tentar debater alguns desses assuntos. Eu acho que, para começar o assunto, não vou falar do Moro agora, vamos deixar ele para depois, o Bruno e Cris. Era uma reunião ministerial no meio de uma pandemia e em momento algum se falou em medidas para controle da pandemia. Quem quer falar sobre? Primeiro. Bem, vamos nessa, né? Vamos nessa, porque... Bruno, porque o Cris já acendeu o cigarro ali. Eu falei já assim, acendeu eu quero ouvir. Então... é muita coisa, né? A gente nem pretende esgotar o assunto, de repente, no programa de hoje. Mas eu não tenho... Assim, não tenho impressionado com a situação. Não fiquei impressionado. A gente sabe que ambiente político, né, muita coisa acontece, não é um mar de rosas, não é um show de cavalheirismo, né? A reunião choca, evidentemente choca, não por quem é, na minha opinião, mas pelo como é. O como a coisa acontece, como a coisa se desenvolve. Eu tenho ainda, assim, algumas ressalvas para fazer, né? Não me considero uma pessoa de extrema esquerda nem extrema direita, mas até quem se considere de extrema esquerda ou de extrema direita deve primar sempre pela análise crítica, né? Assim, e se fosse com outra pessoa, se fosse com um adversário meu, eu seria tão benevolente? Sendo com um amigo meu, né, eu seria tão crítico? Acho que para a gente começar a desenvolver o nosso programa de hoje, a gente tem que começar em partes. Dividir isso em parte. Era uma reunião oficial, absolutamente oficial. Bandeira do Brasil, nomezinho ali do lado, microfones, câmeras. Todo mundo sabia que aquilo estava sendo gravado. Todo mundo sabia que uma hora ou outra aquilo ia vazar. Como vazou, como chegou. Agora, eu vou até rolar a bola para o Christian. O Christian terminou o seu cigarro. Alguma coisa te impressiona, Christian? Mata no peito aí. Não, o que me impressiona é que nem nas minhas conversas de boteco a gente é tão ignorante assim, né, cara? Tão assim, com falta de decoro mesmo, de educação, inclusive. O mais interessante é que tudo começou que até então todo mundo se esqueceu do que era a reunião. A reunião foi para apresentar
um projeto chamado Pro Brasil, que inclusive era o ministro da Casa Civil que estava com a apresentação lá a ser exibida, que era o ministro da Casa Civil, Braga Neto, e queria apresentar um plano de retomada econômica com projeção de 10 anos. Inclusive, era até um nome que ele falou que ele roubou do Tarcísio de Freitas. Tarcísio Freitas. No caso, a reunião estava até indo bem. Mas, quando entrou o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, o presidente da Caixa Econômica, ele foi o principal cara que iniciou a baixaria ali, né? Quando ele falou da prisão da esposa de um deputado federal, que agora não lembro o nome, que foi preso aqui no Rio de Janeiro pela polícia, né? Aí ele culpando o Witzel e tal. Mas tudo começou ali. O cara começou citando a Band, dava um dinheiro para a Band, e ele teve umas colocações assim, muito estranhas, né? Porque ele chegou até ao ponto de dizer que, pô, o cara estava quebrado antes da pandemia e agora a gente vai ter que ajudar esse cara, essa molezinha. Pô, achei aquilo ali de uma falta de decoro, uma falta de sei lá, cara, o tipo de comentário que não cabe com o presidente da Caixa Econômica. Sim. Não cabe. Porra, é foda. O lance da... Não vou nem falar do Weintraub, que eu acho que vocês devem falar do Weintraub, porque aquilo é a parte pior da reunião. A Damares, eu até estava vendo que ela começou de uma forma, no início, né, eu achei que ela estava sendo um pouco lúcida, depois eu vi de novo e falei, não, retiro o que eu falo. O que eu falei, retiro. Peraí, Christian, rapidinho, é só pra gente, vamos dividir aqui, porque é o que você falou, todo mundo teve uma frase polêmica, quem começou foi o presidente da Caixa Econômica, ele que foi o estopim de tudo, aí depois, eu não sei a ordem, mas teve uma fala do Salles, que também foi muito polêmica, que é vamos aproveitar que está todo mundo olhando para a epidemia e vamos passar a boiada do tipo, vamos liberar geral, porque tem a famosa também a PL da grilagem, que está aí, vai ser votada também. Isso é uma questão importante. O Guedes está mais preocupado com as grandes empresas do que com as pequenas empresas, né? Ele também falou uma coisa, a gente vai liberar dinheiro para a empresa pequena e não vai ganhar dinheiro com isso, a gente só vai gastar. A Damares, como você estava falando também, disse muita coisa. O Weintraub, o Ibrahim Weintraub, ele disse muita besteira também. Na verdade, foi um festival de horrores. Ele só falou merda. Ele só falou merda, exatamente. Ele só falou besteira. Ele não falou nada. Uma frase que ele falou assim, odeio esse termo, povos indígenas. Foi isso, Bruno? Sim. Odeio esse termo, povos indígenas. Ministro da Educação. Ministro da Educação. Me remete aos Estados Unidos, que dizimou todo o seu povo indígena, e depois que dizimou o seu povo indígena, começou a falar assim, olha, nossas origens, nossos povos, e vem com aquele saudosismo assassino, né? Tipo assim, primeiro a gente dizima, vamos usar tudo, vamos sugar todos os recursos, depois a gente vem com aquele saudosismo hollywoodiano, né? Vamos pegar aqui o seguinte. O Bolsonaro deixou claro que ele quer interferir na Polícia Federal, não há dúvidas quanto a isso. O Bruno falou uma coisa importante, não me assusta nada do que aconteceu, aquilo ali. Já eles tanto a Damares, quanto o Weintraub, quanto o Salles, quanto o Bolsonaro, eles fazem isso diariamente no poder e quando tem oportunidade. Agora, Christian falou uma coisa importante ali, que é a questão da Bandeirantes, e até o Datena fez uma menção agora, dizendo que não vai mais entrevistar o presidente da República. Ele é o mais novo comunista da lista. A lista de comunistas foi atualizada com sucesso. O Datena. Ele respondeu pelos patrões dele, cara. Exatamente. Eu queria que a gente falasse um pouco disso, porque a concessão é pública, né? E outro fato importante também, Bruno, é que o SBT Brasil foi censurado. A única palavra que vem é essa. Não sei se o Christian está a par disso, mas o governo reclamou para o Silvio Santos e o Silvio Santos não exibiu o SBT Brasil. Agora eu não lembro se foi ontem, no sábado, ou se foi
Foi sábado? Ótimo. Foi pela primeira vez no programa, na história do SBT, o jornal não foi ao ar. Pronto. Todo mundo sabe que o governo federal ajuda, entre aspas, financeiramente as emissoras. Não é com ajuda, né? É com propaganda e com tudo mais. Fato é que a Bandeirantes, o SBT e a Record têm recebido todos os esforços do governo federal e todos os recursos do governo federal. A Globo teve uma redução significativa, né, com isso tudo. E o SBT, fazendo o jogo do governo federal, censurou um jornal. Christian, isso é grave. Muito grave. Agora, eu fico naquela... será que, pô... Não quero justificar, não, mas, pô, o Silvio Santos mereceu. Eu não puxo o lado do SBT, não, porque eu não acho o SBT um exemplo de jornalismo. Eu acho um jornal horrível, tendencioso. Ele acho que só perde para a Record. Só isso. Voltando ao tema da reunião, uma frase que me chamou muita atenção. E, pô, sempre achei o Tarcísio Freitas um dos nomes mais lúcidos do Ministério, que é o atual ministro da Infraestrutura. E ele falou uma coisa que, pô, chamou muita atenção, né? Que ele falou que o Bolsonaro estaria dentro dos nomes dos salvadores de terra arrasada. Ele diria que o primeiro foi Roosevelt, depois Churchill, e o terceiro seria Bolsonaro. 30 segundos de silêncio, né? A expressão do Bruno vai virar um meme eterno, meu Deus. Foi pior que todos os palavrões proferidos ali, cara. Eu ia falar exatamente isso, Christian. Dá uma parte na sua fala, por favor, porque a falta de noção é tão absurda, é tão grande, porque não falta só bom senso. Não falta só educação. Não falta as comparações são muito absurdas, cara. Não falta ética, não falta bom senso, não falta educação, não falta plano de governo. Não, o que falta é inteligência. O que falta é leitura. São pessoas que, quando você escuta, eu não vou citar nomes, eu não quero ser injusto, porque todos são horríveis. São pessoas que, quando você escuta a fala delas, você percebe que elas não leem, que elas não procuram assistir um bom filme, acompanhar uma boa série, ler uma literatura, ler um romance, ler livros técnicos, o que seja, mas eles não leem. Eles conjugam os verbos de uma maneira repetidamente equivocada. Eles têm dificuldade de conectar palavras. Eles usam palavras sem sujeito. Parece que você está assistindo um show de orações coordenadas. Só tem oração coordenada. Entendeu? Nada liga a nada. Não tem uma oração aditiva, uma oração completiva, nominal. Não tem nada. Eles fazem frases. E quase sempre frases curtas, de ponto final, e acabou. Assim, não existe um encadeamento de palavras. Eles estão fatos soltos, ideias soltas. Fala, João. Bruno, uma pergunta. Você é historiador. Você pode responder melhor do que ninguém. Eu sou um amante da história, né? Gosto muito. Somos. Principalmente no que se diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Nós três. Há muita semelhança com essas frases do governo Bolsonaro com as frases do governo nazista? Absolutamente sim. Não na sua forma, mas na sua essência. Mas não é só do governo nazista, nós não seremos injustos com os nazistas, né? Por mais que eles mereçam. Nos governos ditatoriais, sim. Tanto do Japão, estava saindo de um feudalismo, quanto do Stalin. As intenções são muito parecidas. Controle da mídia, um inimigo em comum da nação, construir um inimigo imaginário que a nação se una para combater. O Stalin fez isso, Churchill fez isso, o Mussolini fez isso na Itália, o Hitler fez isso na Alemanha. Eles são absolutamente ruins, todos. Eu vou fazer o programa inteiro hoje sem citar nenhum nome daquele bando. Nenhum nome. Eu vou ficar na intenção, vou ficar no sentimento geral.
o sentimento geral, por mais que não tenha sido uma surpresa, me impressiona pela quantidade abissal de burrice proferida. Em estado puro, latente, esfregado na tela e nos nossos ouvidos a cada segundo. A quantidade abissal é muita coisa. É muito ruim, é muito ruim. É muita coisa. O mais interessante é que até o segundo entrevistado, a reunião estava com o foco do tema Pro-Brasil. Depois que ele entrou o Pedro Guimarães, o foco se perdeu. Se você me der um espaço, eu queria voltar no SBT. O SBT não foi censurado. Vamos usar a palavra correta, por mais que vocês discordem de mim. Não foi censurado, ele foi retirado do ar pela própria direção. Sim. Por quê? Sabe? E a explicação é simples. Por mais alinhado que o SBT seja com o governo Bolsonaro, eles não conseguiram produzir um jornal que não fizesse nenhuma crítica ao governo, porque o governo não dá espaço para elogios. Então, o próprio aliado, na hora que montou o seu jornal, que a linha editorial colocou o jornal e mandou para a edição de jornalismo, e bateu no Silvio Santos, ele falou, a gente não imagina o diálogo, a gente não pode criticar o governo. Aí vira o diretor de jornalismo. Mas não tem como elogiar. Então, o governo precisa produzir fatos para serem elogiados. Se não produzir esses fatos, vai ser a Band, como já foi a Band já há algumas semanas, a Band já entregou que a linha editorial não apoiaria o governo Bolsonaro. Agora o SBT se colocou numa saia justa e a Record vai ficar sem opção, porque vai ser impossível produzir um fato positivo no momento em que os políticos só pensam neles mesmos. Sim, João? Christian, vou pedir licença aqui ao Bruno e ao Christian para fazer uma colocação muito importante. Eu acho que todo o sofrimento dessas emissoras é válido. Porque eles têm, Christian vai concordar comigo, eu tenho certeza que o Bruno também, eles têm participação direta em todo o caos que o país se encontra hoje. Desde a primeira frase do Aécio, depois do segundo turno, dizendo que vamos parar o Brasil todo e só vamos retornar às atividades depois que tirarmos esse partido do poder. Estou mentindo, Christian? Não. Estou mentindo, Bruno? Exatamente isso. Me exatamente corrija. Exatamente essa frase. Desde que o Aécio falou essa frase, a mídia que eu digo é Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, SBT, Record, Cultura, todos eles caminharam para esse país que se encontra hoje. Eles enfiaram o Brasil num esgoto, colocaram nas mãos do Temer. Óbvio que há uma irresponsabilidade da esquerda, isso é fato, indiscutível, né? Mas que eles ajudaram a produzir. Vou mais atrás. Silvio Santos, não é a primeira vez que Silvio Santos faz esse papel de carrasco do governo de Marajás, entenderam? E foi candidato, esqueceu disso? Não, foi candidato e levou Zélia Cardoso de Mello, num domingo à noite para explicar o que o governo do Fernando Collor de Mello iria fazer. Estou errado? Estou mentindo, Bruno? Estou mentindo, Cris? Em rede nacional. Exatamente. Em rede nacional. Tipo assim, ó, ela veio aqui dizer para vocês que vai ser bom o confisco das poupanças. É praticamente isso. Porra. Mas, enfim. Meter a mão no teu bolso, mas é bom para você. É igual o Paulo Guedes. O dólar só vai chegar a 6 se a gente fizer muita merda. O dólar bateu 6. Ó, dólar 6 é bom. Que bate justamente com o que o Bruno falou. Não produzem nada. Não produzem nada. Estamos entrando já no terceiro mês de pandemia. As empresas pequenas não receberam os recursos. Já estão falando em baixar o auxílio para R$200, porque eles alegam que R$600 o cara vai ter vida boa. E eu quero saber o que um cara faz com R$600 na mão, gente. Nada. Se o cara viver de aluguel e tiver uma esposa e um filho, ele tá lascado. Só que nunca é só isso. Exatamente. Bom, Christian, quer fazer mais alguma sobre o SBT, essa pauta? Não.
Não, Bruno, alguma coisa mais? Não, vamos seguir para a reunião. Vamos para a reunião e vamos para a parte principal da reunião, que é justamente o vídeo foi liberado para provar que o ex-ministro Sérgio Moro estava falando a verdade e ele comprovou que estava falando a verdade. Bruno Horta. Não, Christian. Voltei. Eu quero fazer o Christian ser brilhante hoje. Christian, o presidente quer interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Isso ficou bem claro. O que você tem a dizer sobre isso, Christian? Infelizmente, eu acho que não vai dar em nada. Pelo que eu tenho visto os reacts que eu tenho visto na internet, eu vi muita gente mudando de opinião com relação ao presidente. Exatamente. Eu tenho visto o presidente se fortalecido com a reunião. Eu repito aquilo que eu falei há uns 2 ou 3 anos atrás. O Moro vai ser chamuscado. Acho que ele não vai conseguir, se continuar assim, nem se candidatar para vereador, cara. Essa é a minha posição aqui, porque eu acho que a militância do Bolsonaro está muito mais forte do que essas coisas. Embora haja um decréscimo das participações, a gente vê nos vídeos aí e tal, você vê que o número mudou, diminuiu. Mas eu não tenho visto manifestações de não esperava isso dele e tal. Não vejo, não vi. Até o momento não vi nada. São poucas. Eu vi zero, mais zero. As manifestações elas são singulares. Uma pessoa vai e dá um tweet, alguma coisa, dizendo que está arrependido. Mas é uma coisa que você falou. Tem um decréscimo, mesmo assim está bem consistente ainda. É isso que você quer dizer. Está bem consistente. Passa a bola pro Bruno, você comentou sobre o Sérgio Moro nos últimos vídeos. Você que trouxe essa pauta, eu me lembro bem. E eu acredito que você tenha muita coisa aí para falar sobre isso. Eu vou deixar para você fazer o gol. Vai lá. Eu quero lembrar antes que eu fui aqui vítima desse grupo, né? Quando eu trouxe uma pauta falando, sim, fui vítima, sofri bullying aqui no grupo dos senhores. Sim, quando eu trouxe aqui perguntando cadê o ministro da Saúde? Para que o Ministério da Saúde? Estamos até hoje sem um ministro da Saúde, tá? Sinto muito, então a pauta minha ainda está valendo. Mas passando para o... Mas eu não fui contra você, não. Tanto que eu falei que ia ficar o general e ele vai aprovar tudo para outro cara entrar e pegar tudo já pronto. Só que outro cara não entrou. Nem vai. Mas voltando ao Sérgio Moro, o Sérgio Moro é ruim de produzir provas, né? De entender provas. Ele é ruim. Ele tem um entendimento um pouco diferente aí das realidades. É a segunda pessoa que me fala isso hoje. É ruim. Ele tem essa dificuldade. Então ele apontou um vídeo que acende a rede bolsonarista, coloca fogo e renova a paixão bolsonarista. Nisso o Moro foi perfeito. Como vocês disseram aí brilhantemente, não vai arrumar nada, nem para vereador, porque daqui a 2 anos, a próxima eleição, ele vai estar, mais de 2 anos, ele vai estar absolutamente esquecido, enterrado, vai estar dando palestra para ganhar seus míseros 200 mil reais por palestra. Né? Tá ruim a vida do Moro. Tá ruim, não. O Zé vai seguir a carreira dele lá de palestrante, vai escrever livro, né? Vai ficar ruim para gente. Vai botar um curso de coacher para juiz, para o judiciário, alguma coisa assim. Mas o mais importante, sem piadinhas, e falando sério, tudo que se passou naquela reunião, não vou citar nomes, como sempre, nada foi produzido para beneficiar a sua vida, ou a sua vida, ou a sua vida, ou a sua vida. Nada. Ninguém produziu um relatório, ninguém apresentou um plano de governo, ninguém trouxe uma estatística, um resultado dizendo que a vida de qualquer um dos 240 milhões de brasileiros melhorou desde a última reunião ministerial. E a pauta da reunião era justamente isso. Nada foi apresentado. Exatamente. Esses senhores
jogaram fora alguns milhões de reais para que tudo aquilo acontecesse, para que ninguém recebesse nenhum real de benefício, nenhuma ajuda, nenhum estímulo, nenhum reconhecimento, nada. O total produzido para aquela reunião é zero, é deficitário. A reunião ela é contraproducente. O que ela produz vai no caminho contrário do que ela se objetivou. Enquanto isso estiver acontecendo, nós estaremos aqui, dando porrada nesses caras. Perfeito, Bruno. É o que você falou. A reunião ministerial, entendo eu, para finalizar isso tudo, entendo eu como reunião ministerial, pautas importantes que precisam ser decididas para o bem-estar comum de todo mundo, independente de partido, religião, de cor, de credo, de raça, enfim. Eu acho que perdeu-se uma grande oportunidade de produzir algo de bom. O que o Bruno já falou aqui, que é muito difícil desse governo produzir algo de bom. É tão difícil que nenhuma emissora consegue, nem mesmo aquelas que são a favor do governo e que já decretaram e já falaram que é pró-governo, nem elas mesmas conseguem produzir matérias que disfarcem isso. Fica difícil realmente defender algo que é indefensável num governo que manda jornalista calar a boca, que diz que não é Covid depois de tantas mil mortes, e que, diga-se de passagem, não emitiu nenhuma nota de pesar pelas vítimas da Covid-19. Nem precisa emitir, é só mostrar que sente alguma coisa, né? Exatamente. Pelo simples fato, tipo assim, meu cargo, eu preciso pelo menos confortar a população de alguma forma. E isso não acontece. Isso não acontece. A reunião ministerial serviu para a gente perceber que nós somos guiados por um homem chamado Bolsonaro, que, para poder mostrar que manda alguma coisa, reúne todo mundo numa sala e fala: vou interferir, se tiver que demitir o ministro, eu vou demitir. É fato, entendeu? Que a gente não tem um líder. A gente tem uma pessoa que tenta ser chefe e precisa o tempo todo dar pancada nos outros e apontar dedo e ser grosseiro e mostrar e tentar chamar para ele uma coisa que ele não faz, que é chamar para a responsabilidade. Infelizmente, a gente já falou isso em outros vídeos, o Brasil vai mal, vai muito mal, e a gente esqueceu aqui de um fato que passou despercebido, eu só vou deixar isso aqui talvez para uma próxima. Ele disse que ele quer armar a população. Para quê? Ponto de interrogação. A gente encerra aqui esse vídeo hoje. Esse vídeo vai ser só uma pauta, porque essa pauta é uma pauta mais do que bomba, né? Essa pauta, ela foi a pauta da semana. A CNN transmitiu ao vivo, a Globo News também transmitiu ao vivo, a Band News transmitiu ao vivo. A imprensa não vai falir com o governo. Não, o Christian já falou isso aqui, não foi a primeira vez, não é nem a segunda e vai repetir isso até o final do mandato. Não é por falta de matéria que a imprensa vai falir, por falta de outra coisa. Mas como de costume também, agora encerrando aqui nosso bate-papo, como de costume a gente também vai dar dicas. E Christian, aproveitar que você falou a última frase aí do não é por falta, o que você vai indicar pra gente hoje? Isso aqui deve estar plantado aí. O documentário Wilson Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei. Um documentário que foi produzido pelo... Um dos produtores foi Carlos Manuel, do Cacete Planeta, o que fazia o Puta Porrada. Ele mesmo. Foi inspirado no livro Noites Tropicais, de Nelson Motta. Ele pegou... Existe uma passagem ali, ele pegou aquela passagem, achou super interessante, eu recomendo ver esse documentário que é muito rico de detalhes. Tá. Esse documentário é vídeo? É um pedaço da nossa história musical que se entrelaçou com a ditadura. Perfeito. Isso que você mostrou é um livro ou é um vídeo? Vídeo. É um vídeo. Ah, isso é um DVD. Perfeito. É porque você mostrou a capa, eu pensei que fosse um livro. Desculpe. Perfeito. Bonito. Bruno Horta, qual é a sua dica cultural? Eu vou de uma pessoa que teve a oportunidade de fazer alguma coisa pelo seu povo, pelo seu país, pelo mundo, e fez. Sem gritar, sem falar palavrão, sem esculachar, usando as palavras certas, na hora certa,
ele transformou a realidade do seu povo. Alguém arrisca? Quem foi? Que sem violência... Oi? Livro? Martin Luther King? Livro. Brasileiro? Não. Dalai Lama. Sem violência, sem gritaria, sem... Eu ia chutar Gandhi. Gandhi também seria um caminho perfeito. Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, enfrentou o império, por assim dizer, chinês, aquele país monumental que é a China, sem dar um tiro, sem ofender ninguém, sem xingar. Ele uniu povos diferentes por uma causa que é ainda uma causa válida, a liberdade do Tibete. Uma biografia autorizada escrita por Mayank Chaya. Recomendo, em tempos tão obtusos, uma leitura tão redondinha. Perfeito, Bruno. Bom, a minha dica de hoje é uma dica musical, né? Porque já temos um filme e eu gosto sempre de dar a tríplice, né? Boa. Para não repetir nem nada. Eu não tinha pensado, me esqueci completamente disso tudo, mas como o filme está na veia e música também está na veia, confesso que eu não sou muito de leitura, né? Mas tem uma banda que eu gosto muito. Não é muito de leitura. Oi? Não é muito de leitura. É de pegar um livro assim, finalizar. Eu já li alguns livros, óbvio, né? Mas eu comecei a ler um livro na quarentena, comecei a ler e não consegui até hoje. Mas eu quero deixar aqui uma dica de uma banda muito boa, todo mundo vai gostar, que é a da Dire Straits. Todo mundo gosta, né? Famoso Sultans of Swing, todo mundo conhece. Mas em 1994 eles gravaram esse CD ao vivo em Paris, é o Alchemy. Ah, muito bom. É um dos melhores CDs que eu já ouvi da banda Dire Straits, com grandes clássicos. Eu tenho ele físico, diga-se de passagem, está no Spotify, mas eu tenho ele físico. São 2 CDs, é tipo lado A e lado B, muito bom. É isso, meus amores. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria dizer uma coisa aqui para quem está vendo o nosso canal e está acompanhando. É muito importante vocês lembrarem o seguinte: nós não somos especialistas. São 3 curiosos, com exceção do Bruno, né, Bruno? O Bruno é um historiador. Depende do assunto. Dependendo do assunto. Né? O Christian também o Christian é um cara que é inteligentíssimo. Qualquer conversa, meia hora de conversa você já entende isso. O Bruno também é um cara inteligentíssimo. E eu estou aqui de gaiato, estou aqui mais de curioso mesmo para poder aprender um pouco mais com esses caras. Vou só lembrar vocês o seguinte: nós não estamos aqui para dizer o que é verdade e o que não é verdade. Nós analisamos os fatos de uma maneira muito mais curiosa do que de uma maneira técnica. Nós estamos aqui simplesmente para destrinchar e mostrar para vocês que a democracia, por mais que ela não seja perfeita, e nenhum sistema é perfeito, ainda assim é o melhor dos sistemas, que nos dá liberdade para debater, ouvir e criar oportunidades daí e de surgir novas oportunidades para a gente poder avançar, né? Então, assim, o nosso compromisso é sempre com a verdade, com a democracia acima de tudo, que isso sim tem que estar acima de tudo, a democracia, para a gente poder andar para frente. Infelizmente, algumas pessoas pedem e querem volta de ditaduras e achando que o autoritarismo é que vai guiar o país para frente. Mas, na verdade, é a liberdade com respeito às diferenças e debate, saber ouvir, saber falar e saber ouvir é que vai fazer com que esse país realmente vá para frente. A gente fica por aqui. Alguém concorda comigo ou discorda? Eu assino embaixo, que me dá o papel para assinar. Muito bom. Perfeito. Gente, da porta para fora fica aqui. A gente volta a qualquer momento, porque esse governo o que mais tem é bomba. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Grande abraço. Valeu.